Olá, gente. Estamos mais uma semana reunidos a fim de darmos continuidade aos estudos do livro Mestre de Amor, que é de Joana, né, de psicografia do Divaldo Franco, introduzindo hoje o capítulo de número 30, denominado Nos Dons da Pregação. Não te desalentes na difusão dos nobres princípios cristãos, porque os ouvidos que te acolhem às palavras continuam desatentos. Se o companheiro que parecia seguro caiu, levanta-o, distendendo as mãos afeiçoadas e reconforta-o outra vez. Então, é interessante, né? Ele vai comentando isso, que o desalento não nos chegue, até pode chegar, né? Mas que ele não tenha morada mesmo no nosso coração, né? Que possa até acontecer, da gente momentaneamente ficar triste, chateado, mas que esse desalento não ganhe morada no nosso coração. Quando, né? Quando ele fala que na nossa melhor intenção, né, na tentativa de trazer um pouco mais de vida elevada, de ideal para os outros, esses ouvidos permaneçam desatentos, né? Ou muitas vezes debochados, né? Porque muitas vezes não é nem só a desatenção, mas a total descrença mesmo, né? Se o companheiro que parecia seguro caiu, então, se para alguns a mensagem ainda nem chegou a ser comunicada, não faz o menor sentido, né? Se a pessoa não está ali, buscando um caminho melhor, né? Às vezes é difícil conviver, mas também, talvez ainda mais, com aquele que iniciou, mas de algum modo caiu pelo caminho, né? Mas é o que fala que a gente possa mais uma vez ajudar, mesmo aquele que zomba, mesmo aquele que critica, mesmo aquele que não concorda com a forma como a gente leva a vida, com os ideais que a gente acredita, né? Que ainda assim a gente permaneça e ajude ainda mais, né? Seja aquele que nem passou ainda pela experiência, nem começou a trilhar assim uma estrada mais espiritual, mais transcendental, ou seja, aquele, né, que parecia seguro, mas que caiu. Qual é a nossa tarefa? Levanta-o mais uma vez e sigamos em frente, né? Se o ouvinte partiu ansioso para se entregar inerme ao erro, considera-lhe a imprevidência e volta a encorajá-lo na luta contra o mal. Então, né, quando a gente iniciou ali o ideal, comunicou aquilo para a pessoa, de algum modo fez algum sentido para ela, mas na hora da prática não conseguiu, errou, né? Se entregou, como diz aqui Joana, ao erro, considera-lhe a imprevidência e volta a encorajá-lo, né? Para que o mal não tome forças, né? Não ganhe guarida dentro de nós também. Se o doente, em recuperando a saúde, retornou à posição anterior, distante dos companheiros e dos compromissos morais, esclarece-o ainda mais quanto à responsabilidade e ao dever. Tem até uma mensagem do Emmanuel, no livro Fonte Viva, Estás Doente, e ele comunica um pouco isso, é bem interessante que essas associações, elas se casam, porque a doença nos chega com algum propósito, né? Seja o reajuste físico, mas também não deixa de ter um reajuste moral, um reajuste mental, muitas vezes, né? Seja da gente observar as nossas condutas, reavaliar a forma como a gente está vivendo. E ele comenta ali, né? O doente conseguiu de alguma forma se curar, mas voltou à mesma vida de antes, né? E quanto desalento isso nos traz. Mas é o que ele fala: prossegue ao lado dessa pessoa, ajudando e retomando ainda mais ele no caminho. Se o acompanhante se encontra entediado, com evidentes sinais de enfado, renova-lhe as forças na fé pura e demora te ajudando. Então, muitas vezes é isso, seja numa palestra mesmo, mas seja na vida, quando os nossos companheiros de jornada parecem meio anestesiados da vida superior, né? Ou incapazes mesmo de adentrar ali esferas mais elevadas, o quanto isso de algum modo nos dói, né? Mas como diz ali, renova-lhe as forças da fé e demora te ajudando. Se a injúria te chega ao coração, desculpa o golpe partido do beneficiado das tuas mãos e persevera socorrendo. E olha que interessante, né? Muitas vezes é alguém próximo, alguém
com o qual a gente prestou auxílio, né? Alguém que a gente ajudou em um momento ali de necessidade e que muitas vezes essa pessoa se volta, seja de uma forma de ingratidão, seja de uma forma de incompreensão, quanto muitas vezes isso nos dói no coração, né? A injúria, né? Ou mesmo fala mal ali da gente quando a nossa tentativa era de fato de ajudar, né? Que ela fala, persevera ainda assim. Se a maldade enrosca os teus pés no poste da aflição, examina a própria atitude e permanece amparando. Porque é isso, né? Muitas vezes a calúnia, a maledicência, muitas vezes a incompreensão dos outros, muitas vezes as críticas, as queixas do outro nos fazem de algum modo repensar o nosso caminho, né? Aquele caminho que a gente visualizou como bom, como bonito, no qual a gente está crescendo como ser humano. Se a gente se deixa envolver, essas opiniões, elas nos dilaceram por dentro, né? E de algum modo é como se o nosso entusiasmo fosse aos poucos se perdendo, porque em não encontrando a aprovação no outro, é como se o nosso coração ficasse mesmo desamparado, né? Como se a gente sentisse uma certa solidão no mundo. As pessoas que eu mais amo não concordam com aquilo que eu sou, não concordam com a forma como eu vivo. Então, vai criando mesmo essas mágoas no coração, né? Mas que a gente possa examinar também as nossas próprias atitudes e permanecer amparando, né? Então, se alguém se queixa de nós, que a gente observe sim as nossas atitudes, que a gente reveja mesmo os nossos caminhos, mas entendendo que aquilo é o melhor, prossegue, né? Não vai parar a nossa caminhada, que a gente não desista. eh, da forma renovada de ver a vida, de crescer, de se transformar. Se desprezado, não revides com azedume e esforce-te por ser útil sempre, né? Muitas vezes nos dilacera o coração mesmo perceber que essa nossa boa vontade, essas nossas boas intenções não são recebidas pelo outro, mas muitas vezes são recebidas da pior forma possível, né? Então, se desprezado, não revides. Esforce-te por ser útil sempre. Não consigo aqui, não consigo dessa forma com essa pessoa, mas posso tentar com outras pessoas em outros lugares, posso ter uma receptividade melhor amanhã, né? Ou seja, prossegue, caminha também. Se insultado pelos comensais do teu carinho e dos teus ensinos, esquece qualquer ofensa e ampara sem mágoa, né? E o quanto é difícil mesmo, aqueles que a gente mais ajuda muitas vezes são os que realmente não concordam conosco, não entendem a nossa forma de levar a vida, e o quanto muitas vezes, né, a mágoa cresce, que é o que ela comenta aqui. Então, continua e ampara sem mágoa. O desatento é espírito imaturo, o perseguidor é instrumento de várias enfermidades. O zombeteiro ignora-se. E é verdade, né? O quanto, na verdade, é muito mais ignorância nas pessoas do que maldade, que é ignorar quem se é, o que se faz aqui, qual é o propósito de se estar aqui. Então, essas pessoas que zombam, que nos criticam, que nos queixam, é muito mais uma ignorância sobre si mesmo e sobre a própria vida, qual é o propósito das coisas e qual é o sentido disso. Não levar as pessoas tão a sério, né? Se a gente realmente percebe quais são os frutos da nossa caminhada e dos nossos esforços, e se a gente percebe onde eu quero realmente chegar, vai ficando mais fácil da gente suportar, né? Essas queixas, essas incompreensões, né? Muitas vezes as zombarias dos outros, né? Um certo sarcasmo. O imprevidente é criança espiritual. O mal é náufrago de si mesmo. Achei tão forte essa expressão, né? O mal é náufrago de si mesmo, porque não percebe que, ao contrário de muitas vezes imaginar que está prejudicando os outros, que está, como diz Joana aqui, criando naufrágios, não. É náufrago de si mesmo. Não percebe que ele mesmo está se afundando e afundando o próprio barco da existência, né? Do qual ele deveria guiar, do qual ele deveria ser o condutor. Pelo contrário, né? Está criando um naufrágio para si mesmo.
No meio de todas as deserções e fracassos originados na pobreza das forças que te rodeiam. Então, olha que bonito, né? Todas essas deserções, todos esses fracassos, sejam das pessoas que ainda nem iniciaram ali a jornada, né, ao nosso lado, uma jornada mais espiritual, mais transcendente, seja aquelas que iniciaram, mas por algum motivo não puderam ficar, né? Que a gente entenda foram originados na pobreza das forças, né? Cobre alento novo em Jesus Cristo, estando seguro de que és apenas servidor em tarefa de auxílio e que todos os resultados a ele pertencem, como todo bem dele procede. Então, olha que belo, né? Que a gente não tenha mesmo ares de receber recompensas, remunerações, reconhecimentos aqui na Terra, né? Pelo contrário, que a gente trabalhe entendendo qual é o propósito disso, né? E o budismo trata isso como reatação, que eu acho muito bonito, que é não ficar vislumbrando qual vai ser o fruto dessa ação, o que que eu vou ganhar com isso, qual é a utilidade disso que eu estou fazendo, né? Mas dar o nosso melhor em toda e qualquer situação, mesmo que o outro nos receba com sarcasmo, com incompreensão, mesmo que muitas vezes de algum modo nos apedreje, nos magoe, retação. Eu faço isso porque é exatamente isso que eu devo fazer, é o meu dever, né? O meu dever como ser humano, ser melhor e ter ações boas condizentes com isso, né? Ou seja, todas as ações deveriam proceder de Deus, então com as melhores intenções e com as melhores ações nossas, e que a gente não busque por resultados, né? E que isso vai, com certeza, diminuir a nossa frustração e as nossas expectativas. Não faço isso para ganhar um reconhecimento, para que essa pessoa melhore ou mude. Eu faço isso porque é isso que eu tenho que fazer, né? Porque é isso que eu sei que é melhor para mim, para o outro, para o mundo, né? E após as fadigas, continuando feliz, descobrirá nos recessos da alma a virtude e o amor resplandecentes como luz de Deus a clarear-te por dentro. Então, que a gente entenda que essas nossas ações, de algum modo, elas iluminam o nosso interior, né? E ao iluminar o nosso interior, porque modificados, porque nos transformando em seres humanos melhores, é como se essa luz também viesse para fora. E são mensagens muito comuns, a gente vai ver, e comuns porque faz parte mesmo, né? A gente vai ver ali Jesus na cruz, sozinho, né, com os discípulos que o renegaram, né, que o desprezaram, que naquele momento, de certo modo, o negaram mesmo. E você vai ver eles voltando, né? Aliás, Jesus voltando, estando novamente com eles entendendo que faz parte da jornada, que faz parte do caminho espiritual do outro cair, que faz parte do tamanho dele espiritual, da consciência, do discernimento, que cada um tem uma etapa evolutiva diferente, ou seja, ver as pessoas como elas são, mas entendendo que há uma melhor parte que precisa de ser todos os dias alimentado. Então, Emmanuel vai ter muitas mensagens sobre isso, e eu queria ler um pouquinho para vocês. A lição de número 24, que é do Emmanuel, psicografia do Chico, um livro pequenininho que chama Jesus no Lar. E a lição de número 24 chama Renúncia. Eu não vou ler ela toda. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Porque o que a gente vivencia muitas vezes hoje é se o outro não te entende, não te compreende, se o outro muitas vezes é, de algum modo te despreza, qual seria a nossa posição? Afastá-lo da nossa vida, né? Então, essa é uma tendência muito grande. Me mantenho afastado, eu perco o contato, eu abandono, né? E qual seria a nossa real função? Claro, entender que muitas vezes uma certa distância vai ser boa, mas entender que cabe a nós ajudar mesmo assim, né? Com distanciamento emocional, sem ter ares de que aquela pessoa vai se modificar, de que aquela pessoa vai se transformar, sem ter essa pretensão de querer salvar ninguém,
mas entendendo que todas as pessoas que passam pela nossa vida têm um porquê e com cada qual a gente tem que dar o nosso melhor, independente daquilo que o outro nos ofereça em troca. Então, é, é ir cada vez mais compreendendo isso, entendendo e renunciando, né, ao desejo, à felicidade de tê-los conosco, compartilhando aquela vida, mas entendendo que de algum modo cabe a nós também ajudá-los, continuar com eles, né? Se os teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncie à aventura de guardá-los no calor da tua alma ante o sol da verdade e ajuda os teus amigos. Não é abandona, não é, não, renuncia a essa expectativa de entender que serão modificados, que serão diferentes, que vão te compreender, que muitas vezes vão te amar, né? Não, renuncia a essa vontade, mas permaneça com eles, os ajude de todo modo. E eu achei tão lindo essa última parte, né? Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Então, essa renúncia não é o desertar do meu caminho, daquela convivência difícil, das arestas difíceis no trabalho, né? Com os nossos companheiros de jornada, na nossa família, entender qual é a função que me cabe aqui, como é que eu posso me harmonizar com essas pessoas, porque não vieram para minha vida à toa, não estão comigo por acaso, né? Então, há toda uma necessidade de transformação, e aí me autorresponsabilizo por isso, vejo a parte que me compete, eh, de certo modo, aparo as arestas da convivência difícil, claro, entendendo que tem a parte do outro também, mas aquilo que nos cabe é aquilo que será feito, né? Nele mesmo, Senhor, vamos encontrar sublime exemplo de renúncia, né? Esquecido de muitos e por muito relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Então, olha que belo, né? Muitas vezes amou ele sozinho, porque os outros não o compreenderam, porque o negaram em um momento de maior dificuldade. Ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte ali no Calvário, né, quando foi crucificado, volta ao convívio deles e lhes diz, confiante: Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. É uma passagem da Bíblia lindíssima, né? Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Então, mesmo após a crucificação, né, ressurge entre eles novamente, entre aqueles ingratos, né, naquele momento que o negaram, que o deixaram de lado, que não o compreenderam, e diz uma coisa belíssima, né, que é essa compaixão, esse entendimento profundo de qual é o grau espiritual e qual é o grau de evolução do outro que nos compartilha a jornada, né, e remata: Eis que estarei convosco até o final dos séculos. Então, e é perceber, né, que de algum modo todos nós, caminhando nas nossas lições, nas nossas experiências, a gente vai se transformando. E o que a gente mais deseja são novas oportunidades. Quando a gente cai, quando a gente fere, quando a gente, de algum modo, deserta do caminho, a nossa maior vontade é ter alguém que esteja ali por nós, né, nos amparando, e que a gente possa ser isso para com o outro, né? E muitas vezes nesse amor não amado, de que o outro não vai corresponder, muitas vezes não vai nos entender, muitas vezes vai ironizar, mas entendendo é que me cabe harmonizar, de algum modo eu posso ajudar isso aqui, né? Mas retação, sem querer salvar ninguém, sem entender que aquela pessoa vai se transformar da água para o vinho, porque muitas vezes não vai acontecer, né? Mas que a gente permaneça ali de algum modo, sem desertar e fazendo a nossa parte, compreendendo que ali há algo que eu possa fazer, há algo que olhando para dentro de mim mesmo eu posso me transformar e eu posso, né, superar esses obstáculos e mesmo diante de todas essas circunstâncias me tornar ainda melhor, porque, sobretudo, isso é um compromisso conosco mesmo, que pode parecer uma indulgência demasiada com o outro, mas não, isso somos nós mesmos nos responsabilizando pelo nosso caminho, pela nossa caminhada, tomando as rédeas da vida e falando:
independente do que aconteça, independente de qual situação e circunstância eu viva, eu vou me transformar em alguém melhor. É um compromisso comigo, né? Um compromisso comigo, com a vida que me foi dada, né? Com todas as ferramentas que todos os dias eu ganho para que eu possa entrar na batalha bem munida para vencer. E não vencer os outros, vencer a mim mesma, né? Superar meu egoísmo, superar as minhas limitações e amando de uma forma mais bonita, mais genuína, mais incondicional, claro, do nosso tamanho evolutivo, que ainda é pequeno. Mas eu espero que essa mensagem tenha feito sentido. Eu agradeço a escuta de vocês. Um bom domingo, uma boa semana para todos nós. Até logo, gente.